Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já deve ter feito a seguinte pergunta: Se Deus é bom, por que ele permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? Aperte o play, aumente o PA. Incline os seus ouvidos. E aumente o PA. Esse tipo de pergunta para o cristão é algo muito delicado, porque muitos deles têm medo de questionar, têm medo de fazer pergunta. Mas olha, questionar, fazer perguntas não é pecado, tá? Fica tranquilo. Quando a gente não sabe de algo, a gente pergunta, e se tratando de Deus, ele pode nos responder na mesma hora, depois de um tempo, ou até mesmo nem responder, até porque ele é soberano e faz o que quiser, da forma como quiser. Mas voltando para a pergunta inicial, se Deus é bom, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? E a resposta está no princípio de tudo, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Incline os seus ouvidos. Abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28, lemos o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Subjugar significa submeter pela força, por ameaça ou por habilidades, dominar, sujeitar, reduzir ou render-se à obediência, às ordens ou à vontade de algo ou alguém. Sujeitar-se. Isso é o que significa Subjugar. Deus claramente deu domínio da criação ao homem. Quando ele diz subjuguem a terra, ele não está falando apenas dos animais. Ele se refere à terra inteira, à criação de Deus. Então, já sabemos que a terra está sob a nossa responsabilidade. Quando o pecado entra no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, a humanidade passou a ser subjugada pelo poder do pecado. Ou seja, passamos a ser dominados pelo pecado, pelo mal, mesmo que muitas vezes de forma sutil. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz o seguinte: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Podemos encarar o pecado como uma falha genética passada de pai para filho, mas de uma forma espiritual. Só que essa falha genética é usada pelo diabo para nos afastar de Deus e, consequentemente, nos levar à morte. A Bíblia nos ensina que o diabo é o príncipe, o Deus desse mundo. E quando eu falo mundo, me refiro ao mundo caído, que veio com a queda do homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sabendo que Deus deu todo o domínio da criação ao homem, e sabendo que o homem caiu, fazendo o pecado e, consequentemente, a morte entrar no mundo, concluímos que tudo de mal que acontece é culpa do homem. São apenas as consequências dos atos da humanidade caída, imersa na lama do pecado. Porque quando houve essa queda, o homem acabou dando legalidade ao diabo para reinar sobre a terra, através do pecado, e por isso ele é considerado o príncipe desse mundo. Então saiba que fome, doenças, guerras, morte, tudo de ruim que há, tudo é consequência do pecado. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo, e o homem pisou na bola. Mas calma, que nem tudo está perdido. Muitas vezes Deus interfere no domínio de Satanás, e essas interferências têm vários nomes. Milagre, provisão, livramento. E essas coisas ocorrem quando o homem vai a Deus e o pede para interferir por meio da oração. Por isso, devemos prezar pelo hábito de orar. John Wesley uma vez disse: Deus faz tudo por meio da oração, e nada acontece sem ela. Se prestarmos bem atenção nas escrituras, vamos ver que Jesus mantinha o hábito da oração, e muitas vezes até orava antes de realizar alguns milagres. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e quando nós estamos falando com Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Então, meu querido, minha querida, Deus não é mau, o homem que é. Pensa nisso. Eu vou pensar. E sim, sinto muito lhe dizer, mas Muita coisa ruim ainda vai acontecer. isso não é a vontade de Deus. Por nos amar, Deus mandou seu Filho, Jesus, para morrer por nós e pagar nossos pecados naquela cruz. Jesus é o nosso mediador, o único caminho que nos leva a Deus, o único caminho que nos leva à vida. E quando ele voltar, findará o reinado de Satanás, e finalmente, quando o tabernáculo de Deus estiver com os homens, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem Já passou. Então, recapitulando tudo que a gente aprendeu hoje. Deus deu uma coisa boa pro homem e disse: olha, isso é teu. O homem disse: ok, mas eu vou te desobedecer. O homem cai, o pecado entra no mundo. Consequentemente, a morte também entra no mundo. Corrupção. O diabo se aproveita disso porque ele reina no pecado. O pecado é o seu reino. O pecado, morte, destruição. Ele veio pra roubar, matar, destruir. E, consequentemente, um monte de coisa ruim acontece no mundo e o homem se pergunta: meu Deus, por que você não faz nada? A culpa é sua, sendo que a culpa é do homem, porque o homem que desobedeceu desde o princípio. Quando Deus tinha dado domínio de tudo ao homem. Mas quando o homem ora, Deus pode interferir no reino de Satanás, fazendo as coisas mudarem. Por isso que ele teve que recalcular a rota. Deus é como um GPS que recalcula a rota quando a gente sai da rota. Mas no final das contas, Deus tem um plano bom que vai dar tudo certo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então confia, vai dar tudo certo. Entrega sua vida pra Jesus e tamo junto.